Os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, os famosos FIAGROS, têm caído no gosto do investidor de fundos imobiliários porque é um investimento muito parecido, com um funcionamento muito semelhante dos fundos imobiliários, entregando rendimento todos os meses, rendimento isento de imposto de renda, muitos deles aí com valor de entrada muito baixo, como acontece nos fundos imobiliários de base 10, também vários FIAGROS cotados na casa dos R$10, 9 e pouco, o que acaba atraindo a atenção dos investidores, além de um dividendo muito gordo. Muitos desses FIAGROS têm dividendos bem acima aí de 12, 13, 15% ao ano. E dois bons exemplos de FIAGRO que entregam muito rendimentos para quem é cotista são o VGA11 e o KNCA11, que são dois dos principais FIAGROS da nossa bolsa atualmente. Então é sobre esses dois ativos que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos fazer uma comparação do investimento de R$1.000 no VGA e R$1.000 no KNCA para a gente ver qual dos dois rende mais e qual rendeu mais também desde o seu IPO até os dias atuais. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e deixa nos comentários aí se você já investe em algum FIAGRO e diz aí pra gente qual é esse FIAGRO que você investe, se é que você já investe em FIAGRO, né? Não se esquece de colar na descrição, que tem aquele material bacana para quem já investe ou para quem está começando a investir. Tem curso, tem e-book, tem tudo aí na descrição e também eu deixo no comentário fixado. Bom, vou entrar aqui no Google para a gente ter algumas informações aqui com respeito aos FIAGROS que eu acho interessante da gente analisar. Se você entrar aqui no Google e digitar aí FIAGRO B3, nessa segunda opção aqui, ó, Fundo de Investimento em Cadeia Agroindustriais, você clica aqui que vai te levar para a página dos FIAGROS aqui do site da B3 e clicando aqui do lado tem um boletim mensal dos FIAGROS que vem trazendo o que vem acontecendo com o mercado de FIAGRO, o crescimento dos investidores, do número de investidores e tudo mais. E aqui o que a gente consegue ver já logo de cara aqui, o crescimento do número de investidores de um ano para cá, cara, que saiu de 30.700 aqui em junho de 2022 e atualmente são mais de 259.900 investidores em FIAGRO na nossa bolsa, sendo que desse número 259.070, tá? Esse relatório aqui é referente ao mês de abril, 259.070 são investidores pessoa física. Olha só que bacana isso. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver que os investidores pessoa física, como já mostrei, né, são os que têm a maior parte das cotas dos FIAGRO em custódia, como mostra aqui, ó, 92,4% dos investidores são pessoa física, e na participação do volume negociado, os investidores pessoa física são aqui 84%, e a gente vê um aumento bem expressivo aqui, ó, do número de investidores não residentes, que aqui são apenas 2% que tem custódia desse tipo de investimento, porém quando a gente vem para cá para o volume de negociação, salta para 9,4%. Eles são responsáveis de quase 10% do volume negociado em FIAGROS na nossa bolsa. Bem interessante isso. E mais para baixo tem uma lista dos FIAGROS mais negociados, cara, bem bacana essa lista. E nessa lista estão os dois fundos que a gente vai ver aqui, que são o VGA, que é o fundo mais negociado da nossa bolsa, com 19,76% do total de negociações no mês de abril, tá? O KNCA aqui com 16,5% do total de negociações. Não sei por que eles não colocaram numa ordem crescente ou decrescente aqui, ou pelo menos em ordem alfabética, não sei por que eles fizeram tudo bagunçado. E quando a gente vê os top 10 FIIs mais negociados de janeiro para cá, a gente vê que aqui também está o VGA como mais negociado, e o KNCA fica aqui em terceiro lugar, perdendo para o RZAG11. Bem bacana, então esses dois fundos que a gente vai usar no vídeo de hoje. Bom, dando sequência, vamos conferir algumas informações importantes e alguns indicadores desses dois FIAGROS. Começando aqui pelo VGA, como eu mostrei para vocês, está cotado hoje a R$ 9,34. E como a gente pode conferir, no último ano essa é a menor cotação desse FIAGRO, cara. Olha só, é o fundo dele, que é o valor mais baixo que ele chegou no último ano. O dividend yield dele bem alto, está de 19,33%, porém, como eu falei, o dividend yield considera o passado, o que ele já entregou em dividendos com relação à cotação atual, então por isso que dá bem alto assim, enquanto que o KNCA aqui é cotado a R$ 104, é um fundo de base 100. Se a gente quisesse fazer uma comparação de preço da cota, só dividir por 10 daria aqui 10,47, 10,48 mais ou menos. Então ele já está um pouco acima do VGA no preço da cotação. O KNCA que está com dividend yield dos últimos 12 meses de 15,19%. Também paga um excelente dividendo. Os dois estão com variação negativa, porém o VGA caiu mais de 12%, enquanto o KNCA somente caiu 2,8%. nos últimos 12 meses. Bem interessante. O VG tem um valor patrimonial de cota de R$ 9,50 e como ele está cotado um pouco mais barato que isso, ele está com PVP de 0,98. PVP que indica para a gente se um fundo imobiliário ou um FIAGRO, no caso aqui, né,
está sendo vendido no valor justo dele, acima do valor justo, ou como esse caso aqui, um pouco abaixo desse valor justo dele. Se tivesse aqui em 1,00 estaria no valor justo. Como está abaixo de 1, 0,98, a gente pode dizer que ele está com 2% de desconto. Como a gente confere aqui embaixo, o patrimônio dele é de 821 milhões, porém o valor de mercado, ou quanto o mercado está aceitando pagar, é 807 milhões. Bem interessante. Nesse momento ele conta com 83 mil cotistas, se eu não me engano é o Fiagro com mais cotistas da nossa bolsa, tem uma liquidez de mais de 4 milhões, a liquidez média diária dele, bem bacana. O rendimento que ele entregou no mês de abril foi de 15 centavos e agora no mês de maio deu uma pequena queda nesse rendimento aí para 13 centavos, mas nada que abale muito os investidores. Já no caso do KNCA11 a gente vê o contrário, tá? Ele está cotado a mais de R$104 um pouquinho, e o valor patrimonial de cota dele, o quanto ela realmente deveria valer, é 102,26. Então ele, no caso aqui, está mais caro do que ele realmente vale. Então está com PVP acima de 1, um exemplo prático aqui para a gente ver. PVP de 1,02, então a gente está pagando 2% a mais do que esse fundo vale. Como a gente consegue conferir, o patrimônio dele é de 1 bilhão 441 milhões e o mercado está aceitando pagar até 1 bilhão 477 milhões. Olha que bacana isso, cara. Como a gente consegue ver esse indicador PVP de forma bem clara aqui nesses dois ativos, um com pequeno desconto e outro com pequeno ágio. Porém, o PVP não deve ser usado sozinho para saber se o fundo está caro ou barato, tá? E PVP, na minha opinião, tá, só serve para fundo de papel ou para o Fiagro também pode servir, né? Porque também ele é dívida, é como se fosse um fundo de papel, e para FOF. Para fundos de tijolo, fundos que têm imóveis de fato na carteira, PVP não serve para indicar se está barato ou caro. Sozinho não. Na minha opinião, para fundo de tijolo só serve para mostrar para a gente qual a expectativa do mercado com relação àquele ativo, no caso do ativo de tijolo. Se tiver muito para baixo, quer dizer que o mercado está precificando ele de uma forma que está com certo receio, com algum medo com aquele fundo imobiliário ou Fiagro, se for no caso um Fiagro de imóveis de fato ou de fazendas, né? O KNCA11 tem um número bem menor de cotistas do que o Vegia, tá? Só 32 mil. É muita gente, porém comparado com o Vegia é pouco. O último rendimento que ele entregou aqui já no mês de maio foi de R$1,13. Trazendo isso para a base 10 seria 11 centavos aí, né? Dando uma conferida aqui na carteira do Vegia 11, o que a gente consegue ver que é na alocação por ativo ele é 100% que CRA, só investe em CRA, não tem nada praticamente em caixa, muito pouco. E os indexadores do Vegia, somente o CDI neste momento, tá? Então, como a expectativa é de mais para frente um pouco, o CDI começar a baixar, provavelmente os rendimentos do Vegia, se eles não fizerem o movimento de alocar também em IPCA ou em inflação, né? Provavelmente os rendimentos também começam a baixar quando o CDI começar a baixar, Selic, na verdade, né? Porque o CDI segue a Selic. Na distribuição de segmentos do Vegia, a gente vê que 52% aqui é distribuidora, 36% cooperativa, indústria e sucroalcooleiro, uma pequena porcentagem aqui da carteira. Enquanto que na exposição geográfica, como a gente consegue conferir, o fundo possui exposição a empresas com operações em 11 estados, que dá para a gente ver aqui nesse mapa que mostra aqui, nessa imagem que eu tirei do relatório. E já no caso do KNCA11, é uma distribuição geográfica bem maior, tá? Ele praticamente está em todo o país, como dá para a gente conferir aqui nesse mapa. Top demais. Na alocação por setor, ele tem uma diversificação um pouco maior, mais setores em carteira, porém um fundo um pouco maior. A gestora também já é uma gestora mais experiente, então já fez essa diversificação bem bacana logo de início, sendo aqui 40% só de açúcar e etanol. Caramba, bem concentrado, tá? E com relação aos indexadores, a gente vê que o KNCA já tem um pouco de IPCA, 25,5%, Selic 2% e CDI 72,5%. Nesse caso aqui, Selic deve ser o caixa do fundo, tá? Eu vou abrir aqui uma planilha para a gente ver como é que seria o rendimento desses dois fundos com a cotação atual e os dividendos que eles pagaram aí no último mês, e depois a gente vai fazer outras simulações e também ter uma carteira pronta lá com esses dois fundos no IPO de cada um, quanto é que rendeu desde o IPO até hoje, tanto o Vegia quanto o KNCA11, se a gente está ganhando ou perdendo e qual dos dois trouxe mais rendimento para quem é cotista desde o seu IPO. Então já abri aqui uma planilha que eu nomeei de planilha de renda passiva para a gente ver quanto é que renderia R$1.000 investido em cada um desses fundos imobiliários. Quantas cotas a gente teria comprado com a cotação de hoje, tá? E quanto é que a gente teria recebido em dividendo, considerando o último dividendo pago. Então essa planilha aqui é bacana, que é só eu colocar o ativo aqui, que ela já vai me dar a cotação. Vamos começar aqui pelo Vegia 11, já vai me dar aqui a última cotação, tá? E o dividendo que esse fundo pagou foi de 13 centavos nesse mês. E a cota fechou no dia de hoje a R$ 9,35. E o outro fundo, que é o KNCA
11, vai aparecer a última cotação de fechamento aqui, R$ 104,65, foi o que ele fechou no vídeo de hoje, e ele pagou R$ 1,13, foi o último dividendo que esse fundo pagou. Então, com uma cota do Vigia, recebemos aí 13 centavos, um investimento de R$ 9,35. Então, para a gente chegar a R$ 1.000 investido, vamos colocar aqui 110 cotas, sei lá, a gente ver qual é. Então, passou bastante. Então, 107. Vamos ver com 107 cotas, R$ 1.000,45. Então, com R$ 1.000,45, você teria comprado 107 cotas do Vigia na cotação atual, e ele pagando 13 centavos em dividendos, você receberia no mês R$ 13,91, podendo tranquilamente comprar mais uma cota dele e ainda sobraria dinheiro. Então, no caso do KNCA aqui, vamos ver se a gente teria que investir um pouco mais para ter essa mesma quantidade de valor investido e quanto é que a gente receberia. Com uma cota, R$ 1,13, R$ 104,65 de investimento. Então, 10 cotas daria 1.004, né? 1.046 na verdade. Então, eu acho que seria realmente 10 cotas. Se eu colocar 9 cotas, vai dar menos de 1.000. Então, com 10 cotas desse Fiagro, R$ 1.046 de investimento, 10 cotas receberiam um dividendo de R$ 11,30. Então, menos do que Vigia 11, e também não daria para a gente comprar mais uma cota, porque uma cota do KNCA está valendo mais de R$ 100. Então a gente vê que é um investimento um pouco maior nesse momento no KNCA para receber um pouco menos de dividendos. Bem interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui numa carteira que eu já deixei pronta aqui no Status Invest, naquela minha conta de teste, para a gente ver quanto é que cada um rendeu desde o seu IPO até nos dias de hoje. Bom, já vimos lá que o KNCA teria perdido nesse mês um investimento de R$ 1.000 para o Vigia com relação ao dividendo, né? Mas vamos ver aqui com relação ao IPO até o dia de hoje, quem foi que deu mais retorno para quem é cotista. Bom, nessa carteira, como vocês podem ver, a composição dela ficou aqui somente com Fiagro, os dois Fiagros aqui, Vigia 11 e KNCA 11. Aqui é a cotação desse momento, tá? E eu já vou entrar aqui para mostrar para vocês como é que foi a simulação da compra feita, né? Na verdade não é a compra, isso aqui é só uma carteira de teste. Clicando aqui a gente consegue ver, eu comprei 10 cotas do KNCA 11 a R$ 100, que foi a compra na data do IPO, no dia 28/3/2022, que foi o ano que ele começou a ser negociado. E coloquei também a mesma data para o Vigia 11, no caso aqui 10 cotas, investimento de R$ 1.000, cada cota valendo R$ 100 no IPO, e no Vigia 11 a mesma coisa, mas no caso do Vigia 11 foram 100 cotas, como dá para ver, 100 cotas no preço de R$ 10 por cota, que foi o preço do IPO, investimento também de R$ 1.000, e a data aqui 28/3, então do mês de março de 2022 para cá, vamos ver qual dos fundos entregou mais rendimentos. Como a gente já consegue ver, o Vigia está no negativo, né? Foi comprado a R$ 10, nesse momento está 9,34, está 6,6% negativo já nesse momento. Então o investimento de R$ 1.000 virou aqui no Vigia R$ 934, enquanto que no KNCA o investimento de R$ 1.000 virou R$ 1.047,80, subindo aí 4,78% no total. Bem interessante isso aqui. Voltando aqui no início, clicando na parte de rentabilidade, vamos ver como é que ficaria a comparação dessa nossa carteira com alguns índices aqui. Bem bacana, nossa carteira de Fiagro aqui, ó, batendo tranquilamente CDI e FIX e o Ibovespa, a carteira rendendo 18,5%, o único que chegou perto foi o CDI, que rendeu no período, ou teria rendido, né, nesse período, 15,11%. Lembrando, isso aqui é uma carteira de simulação somente. Então essa carteira teria fechado aí o ano de 2022 rendendo 16,05% e em 2023 já está com rendimento de 18,58%. Lembrando que aqui considera também os dividendos, tá? Aqui no caso do Status Invest, nessa parte aqui considera o reinvestimento dos dividendos. E falando em dividendos, vamos ver em dividendo quem foi que pagou mais pra gente, colocando todo o período aqui para a gente ver como é que ficou. O mês que recebeu mais dividendo, que pagou mais, foi aqui R$ 31,60, setembro de 2022, e o mês que pagou menos seria esse mês, R$ 24,30 o mês que pagou menos dividendo. Durante todo esse período dessa carteira de março de 2022 até hoje, teria recebido aqui um total de R$ 394,63 em dividendos, somando os dois, né? E aqui mais para baixo a gente vê quem foi que pagou o quê. No último mês, o Vigia pagando mais que o KNCA, e no acumulado total, a gente vê que o Vigia teria pago quase R$ 200, 10 cotas, 100 cotas do Vigia, quase R$ 200, R$ 197,53, enquanto que 10 cotas do KNCA, R$ 194,90.
10 centavos. Então perde um pouquinho no dividendo, porém ganhou na valorização, cara. Entregou mais valorização do que o Vigia. Então o KNCA, além de um bom dividendo, também entregou uma boa valorização para quem é cotista e quem começou lá no IPO. Então, se a gente pega o patrimônio final, que a gente ficaria com os dois fundos, o KNCA 1.047,80 mais o dividendo recebido, que ficou um total de 1.231,90, um crescimento aí tanto de valorização com dividendo de 23,19%, enquanto que com o VG saímos de R$ 1.000 para R$ 934, mais os dividendos recebidos nesse período, ficou um total de R$ 1.131,53, o que representa um crescimento de 13,15%. Então, o KNCA, contando com a valorização, o patrimônio cresceu mais do que quem investiu no VG desde o IPO. Quem tivesse comprado esses R$ 1.000 de um e outro, no KNCA teria ganho um pouco mais de dinheiro. Bem interessante, cara, porque a maioria investe no VG, principalmente por causa do valor da cota, que é bem acessível, e porque vem pagando bons dividendos maiores do que o KNCA. Mas como a gente viu, a valorização contou como um ponto a favor aqui do KNCA, que entregou mais retorno para quem é cotista. Bom, independente disso, os dois fundos são muito bons e eu pretendo ter os dois em carteira. E deixe nos comentários aí para mim se você tem um ou outro na sua carteira de investimentos. Bem bacana, cara, esse tipo de investimento é um investimento bem top que muita gente está começando também a se interessar, principalmente quem já investe em fundo imobiliário e sabe que os FIAGROS têm um funcionamento bem parecido, então acaba se interessando também em entrar no investimento nos FIAGROS, sendo mais uma forma de você diversificar sua carteira de investimento. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, o vídeo vai ficando por aqui, valeu a nós, fui!